sejam bem-vindos ao programa Trem Mineiro. Eu sou Jaque Ventura e vamos junto para mais uma prosa boa. E o nosso convidado de hoje, ele que é jornalista, artista plástico e compositor, contagense de coração. Já atuou como assessor da Secretaria de Cultura em Contagem. Seja bem-vindo, Marcelo Grilo. Oi, Jaque. Olá, pessoal. Estamos aí. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer muito grande falar com vocês todos aí. E vamos lá bater esse papo legal aí sobre a nossa cidade, sobre a cultura, sobre a arte e mais algumas coisas, né? Estamos à disposição. É isso aí. Marcelo, me conta, sempre foi um sonho ser jornalista? E o que te levou a escolher esse ofício? Eu não digo que sempre foi um sonho, não. Na verdade, foi uma opção. Eu, quando resolvi ingressar na faculdade, eu já tinha uma carreira profissional em outra área. Eu sou formado em segurança do trabalho e meio ambiente. Eu já trabalhava há muitos anos com isso. E a faculdade era assim uma vontade de realmente ter um novo caminho, né, profissional. E escolhas eu tinha curso de direito, psicologia e a comunicação. Eram as minhas três opções, na verdade, o que eu gostaria de ingressar. E eu acabei optando pelo jornalismo, pela comunicação, mais por uma questão de, vamos dizer assim, de aptidão mesmo. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de falar, né, desse tipo de coisa. Na época da escola, quando tinha que apresentar trabalho, aquela coisa que poucos gostavam de fazer, eu não ficava só na cartolina, né? Eu ficava mais do que a maioria. Então, eu acho que isso me fez a comunicação e pelo jornalismo. Esse foi realmente o caminho que eu escolhi quando resolvi fazer um curso superior. Não digo que seja um sonho, mas foi realmente uma escolha entre as opções a que mais me agradava e que mais me chamou a atenção para tal. E tem algum jornalista que te inspira? Já que de inspiração é algo extremamente complexo. Eu sou mais antigo do que a maioria, né? Eu sou um cara quase cinquentenário, né? Então, Parece não. obrigado. Os meus ídolos, né? Dizia Cazuza, né? Os meus heróis, eu acho que a grande maioria morreu, não de overdose, mas morreram. Mas eu tenho algumas figuras, assim, alguns profissionais que realmente serviram de inspiração e de referência quando eu fiz esse, né? Armando Nogueira, por exemplo, Joelmir Betting, eu tenho Carlos Nascimento ainda hoje trabalha, né? O próprio Cid Moreira e Sérgio Chapelin, a maior dupla do Jornal Nacional, Marcos Rummel, Alexandre, Marcelo Rezende, talvez assim mais contemporaneamente, a gente tem aí a Gabi, a Marília Gabriela, que para mim é uma das melhores profissionais que ainda atuam, né? Não mais no jornalismo, ela tem a carreira de atriz, de apresentadora, mas é uma profissional extremamente importante e bem qualificada na minha. E hoje, para te falar a verdade, tenho poucas referências. Os novos, os novatos, são pouquíssimos que a gente pode assim hoje dizer que são referências, não só para mim, tá? Digo isso. Eu acho que para as próximas gerações a gente vai ter uma certa carência aí de grandes nomes, de grandes referências. Infelizmente, para a comunicação e jornalismo. É estranho a gente falar isso como profissional, porque existe uma confusão no jornalismo atualmente, que formou numa coisa meio que comercial e meio que unilateral. Não há mais aquela imparcialidade, a gente não percebe isso. Na grande maioria, ainda há profissionais com ética, com responsabilidade naquilo que se propõe a profissão. Mas a grande maioria, infelizmente, acaba se voltando ou se deixando levar por uma posição, seja ela político-partidária, seja ela de pautas específicas. Isso tira o mérito, tira a qualificação profissional de muitos, né? E tira também a referência da profissão, do jornalismo realmente verdadeiro, com ética, né? Com imparcialidade, como deve ser, com o objetivo de levar a informação tão somente. Lógico que hoje a gente tem aí
veículos opinativos, a gente tem canais de internet que são meramente comentários, opiniões, e isso também tem que ser respeitado. Mas a informação pura, simples e objetiva, como é a essência do profissionalismo, infelizmente ela tem sido deixada de lado por grande parte desses canais da atualidade. Você me chamou a atenção para uma coisa que, talvez pela minha falta de conhecimento jornalística, mas hoje poderia se dizer que está bem sensacionalista, né? E É, apelativo. na verdade, o que a minha modesta opinião, existem duas diferenças. O primeiro é que esse dito sensacional, né, as pautas sensacionalistas, isso a gente aprende lá na faculdade. Nos primeiros períodos de faculdade, a gente começa a entender como funciona a grande mídia, os grandes a imprensa como um todo. Na verdade, isso é do ser humano. O ser humano ele é apegado, ele tem instinto pela coisa ruim, pela desgraça, né? Então isso vende muito. É verdade. Caramba! A gente escuta isso na faculdade. Isso é instintivo, é do ser humano, né? Se você percebeu quando você passa numa rodovia ou numa avenida e você vê um acidente, você geralmente pode perceber. Se estiver dentro de um ônibus ou dentro de um carro, as pessoas costumam diminuir a velocidade e param para poder observar. Nem para ajudar. É difícil. Param para ver. Para, às vezes, tecer um comentário, para tentar descobrir o que aconteceu. Então, isso é instinto da pessoa, do ser humano em si. Caramba! E o jornalismo tem muito isso, ele se aproveita disso, dessa coisa instintiva, para poder vender. Então, por isso que esses ditos sensacionalistas, programas de reportagens policiais, que só passa em Parará, Pororô, de enchente, de tragédia, isso vem. Todos os canais de televisão hoje têm esse tipo de programa, né? Nenhum deles fica isento disso. Há um tempo atrás, a Bandeirantes exibia um programa chamado, não sei se era Rota Policial, alguma coisa assim, da polícia, que acompanhavam as viaturas da Rota de São Paulo, da Polícia de São Paulo. Era um dos programas mais assistidos da Band à época. Justamente por isso, porque só coisa ruim, é aquilo de você parece que libera hormônios. Tem alguma explicação biológica, científica para esse tipo de comportamento do ser humano, mas é verdadeiro e a comunicação, o jornalismo em si, ele se aproveita. Então, existe essa diferença. E o outro lado, o lado da questão política. Eu acho que hoje isso interfere demais dentro das redações, dentro dos veículos, né? Seja ela de que lado for. Eu tenho o meu lado, os amigos têm outro lado. Quando chega a interferir, você deixa de ser profissional e passa a militante, seja do lado que for, aí você perde a essência profissional. E, infelizmente, isso acontece e muito. Não é de agora, não por causa do presidente A ou B, isso já acontece há um bom tempo. Esse vínculo da imprensa com política e com políticos, né, com a politicagem, não com política, mas com a politicagem. Isso é um mal que realmente desconstruiu muito a profissão. Agora, Marcelo, de jornalista a artista plástico, como foi parar no mundo da arte? Teve alguma coisa a ver com o seu trabalho na Secretaria de Cultura? Ou você já desenvolvia essa arte e agora que está assim, expandindo? Pois é, as pessoas até acham isso bacana e é uma história legal, porque realmente teve tudo a ver com o meu trabalho lá na extinta Fundação de Cultura, hoje Secretaria, né, em Contagem. Foi a primeira vez que eu fui num órgão público, nunca havia tido cargo público na vida, a convite do ex-prefeito, ele me convidou à época, fiquei muito satisfeito, inclusive, a gente já se conhecia de outras áreas da política, realmente, mas ele me convidou e, quando me convidou para fazer parte da equipe, ele me perguntou para onde eu queria ir. Ele me deu essa liberdade de escolha, né? Tenho essa gratidão, um bom respeito, um bom carinho por ele ter confiado. E isso me fez ir para o mundo da arte. Eu nunca peguei um pincel de vida para pintar. Até então, eu nunca havia pegado um pincel, um lápis para desenhar, né? Eu não sou desenhista, não tenho nenhum tipo de formação na área artística, realmente tudo a ver. Cheguei na Fundac, né, na Fundação de Cultura, e em 2017, eu cheguei lá em agosto de 2017, e no final de ano,
durante os eventos, né, de confraternização e tal, os servidores, Nando Perdigão, que é artista de educação artística, junto com o Lister, que são servidores lá da secretaria, tiveram a ideia de que a gente fizesse, durante a nossa confraternização de final de ano, entre os servidores ali da fundação, era um grupo bem menor do que hoje a secretaria, que a gente fizesse uma mini oficina de arte, né, de pintura em tela. Então, a gente comprou as telas, né, as tintas, e durante o nosso evento, ali, o churrasquinho, tocando violão, tal, tomando um quissuco, né, a gente foi com umas pinturas, eles ensinaram as tintas, como que é, aquela coisa bem básica, e cada funcionário lá da época resolveu fazer uma pintura. Eu fiz apenas um no dia e acabei tomando gosto, achei muito legal, não tinha a mínima noção, como eu falei antes, nunca tinha colocado um pincel na minha mão para fazer isso, e acabei tomando gosto. E aí a coisa foi fluindo. É interessante porque, assim, eu antes, quando a gente participou disso, eu falava com o pessoal, hoje eu vou brincar de ser artista. Eu tenho um filho de 5, né? E aí eu cheguei em casa com um quadro pequenininho, era uma tela, acho que 20 por 30, bem pequenininha. E eu cheguei com ela assim em casa e mostrei para a minha companheira e para o meu menino na época. Ele estava com 2 anos de idade. E ele ficou meio assim empolgado e eu falei, vou comprar um material e vamos fazer isso aqui em casa, né? Fomos a uma loja especializada, compramos as pincéis, tintas, e casa, aí eu, a minha mulher e meu filho sentávamos na sala do apartamento a rabiscar. E eu falava, estou brincando de ser artista, né? E disso a coisa foi fluindo. Depois eu comecei a fazer alguns outros trabalhos um pouco mais elaborados, aí comecei a fazer trabalho com projeção, e tudo isso, é bom ressaltar, Jaque, que tudo isso assim, com muita, vamos dizer assim, com muito incentivo, na verdade, incentivo, muito disposição dessa turma que trabalha aí há tantos anos na Secretaria de Cultura, sabe? É bom que a gente cite e fale dessas pessoas, porque o Fernando Perdigão, o Olíster, o Ival e mais uma galera ali, essas pessoas realmente fazem a coisa acontecer. Esses caras têm uma vontade no sangue, um ímpeto, sabe? Uma coisa que eles carregam com eles, que isso não vai ter governo, não vai ter partido, não vai ter questão política nenhuma que vai tirar deles. Eu acho que esse mérito meu de hoje poder falar, faço parte de um grupo de artistas, por ter feito vários trabalhos também, né? Agora mais profissionais, já vendi quadros, inclusive, né? Até é estranho quando eu falo isso, mas já vendi vários. Aqui em cima, ó, tenho eu que fiz, também está bem aqui em cima. Mostra aí pra gente. Eu vou mostrar, que vou suspender um pouquinho. Essa tela aqui, ó, foi eu que fiz também. Tá vendo? Então, assim, tem Linda! vários outros. Então, assim, esse mérito não é só esse pessoal também incentivou, ajudou muito, dicas, explicando, mostrando como se faz, e aí acabou chegando a esse ponto, né? Eu tive o prazer de acompanhar o Ivanildo, um camarada também espetacular, o ilustrador da revista, né, da Turma do Contagito, você conhece, né? Você Sim. sabe que a gente... Eu tive a honra de fazer parte da turma do Contagito há um tempo atrás, mas é uma história muito bacana essa que Contagem faz. E aí, o Ival, em 2019, ele foi de uma exposição, né, no Carrossel do Louvre, em Paris, e me convidou para acompanhá-lo. Eu fiquei muito feliz, porque ele poderia ter chamado qualquer coisa. A gente tinha um laço de amizade profissional. E quando ele me fez o convite para acompanhá-lo, eu me surpreendi e fiquei extremamente satisfeito e feliz por ser um colega de trabalho que confiou, né, na minha profissão, na parceria. A gente foi para Paris, ficamos lá quase Que chiquérrimo! acompanhando ele nessa exposição, a coisa assim de outro mundo. Então, tudo isso é mérito que não é só meu. Lógico que a gente tem a dedicação, tem o talento, a aptidão, né? Mas eu acho que é bom que a gente lembre dessa, porque o incentivo deles conta muito. E a gente chegar num certo ponto da vida
com pessoas que nos dão oportunidade, que nos ensinam e nos incentivam a chegar ainda mais longe, é muito legal reconhecer e citar isso. É muito legal falar. A gente teve a oportunidade de ver uma obra sua agora, mas teve uma reunião que nós tivemos, cultural, que eu vi você presenteando um amigo que nós temos em comum com uma arte para a filha dele. Foi uma arte muito linda, muito incrível. Depois eu vou até stalkear lá seu Instagram para a gente poder colocar a foto aqui, porque foi uma delicadeza que dá para você sentir isso no quadro. O que você queria demonstrar na arte deu para sentir. Aí agora vem, essa pergunta nem está no script. Você acha que qualquer pessoa é capaz de ser um artista, se quiser? Com certeza. Qualquer pessoa é capaz disso. O que acontece, Jack? Eu, por exemplo, quando você falou que eu sou artista plástico compositor. Eu sempre fui um músico frustrado, na verdade. Olha sempre quis ser músico. Quando mais novo, cheguei a cantar, né? Participar de algumas bandas, de amigos, nada profissional, né? E alguns anos atrás, alguns amigos deu gincana de contagem desde a primeira, desde 92, né? Desde 1992 eu participo. Então a gente tem várias pessoas, crescemos juntos e tal. E alguns anos atrás, eu ainda, se não me engano, 2016, 2015, 2016, um desses amigos queria fazer um bloco de carnaval. E ele me ligou, na verdade me ligou não. Ele veio até a minha casa, numa quinta-feira à tarde, quarta-feira à tarde, o carnaval era na sexta. Ele chegou na quarta-feira à tarde, cara, eu preciso que você escreva um samba. Eu falei, o quê? Eu preciso que você escreva um samba que nós vamos desfilar no carnaval, nós vamos desfilar com eu quero um samba. Eu falei, hã? Tá, você quer que eu faça isso? Ele, não sei, se vira. Eu preciso disso amanhã. Isso era quarta à tarde, eu tinha que entregar para ele na quinta, porque ele já tinha uma pessoa que ia gravar o samba em estúdio. Eu falei, bom, tá bom, vamos ver. Ele pensa na gente, pensa na nossa amizade, na nossa equipe e escreve. Falei, tá bom, aí escrevi e tal. Na quinta-feira ele foi para o estúdio com o pessoal, gravou e ficou bacana, vamos dizer assim, rebuscado e tal, mas ficou legal, ficou bem interessante, o pessoal tocou, desfilaram no sábado de carnaval, né? No ano seguinte, aí com mais tempo, ele me falou, ano que vem eu quero que você faça algo mais elaborado, e você vai escrever. Falei, tá bom. Aí realmente estudar um pouco, peguei contextualização histórica, como é feito, né, para música de carnaval, junto com a nossa história da equipe. E aí realmente eu escrevi um samba enredo de verdade, que a gente fez bem elaborado. E hoje, né, a gente já escreveu algumas coisas, músicas com outros colegas, mas isso nada foi profissional. Então essa minha levada de artista, ela vem de antes. E sobre a sua pergunta, se todo mundo pode ser, a arte é um negócio que eu costumo dizer, a arte você não tem que vamos dizer, um significado específico. A arte ela não tem um significado específico, ela tem diversas interpretações. Então, tudo que você faz, que outras pessoas consigam absorver algo positivo, consigam interpretar de uma maneira positiva, a gente pode considerar arte. Se você fizer um rabisco numa folha de papel, sem nunca ter desenhado na vida, se você fizer um rabisco e esse rabisco você mostrar para uma terceira pessoa e essa pessoa fizer uma interpretação futura, você pode dizer que ele é um objeto de arte, né? Logicamente, existem o que é comercial e aquilo que não é comercial. Mas a arte em si, ela tem essa propriedade, né, de ser essencial na interpretação do outro. Então, o que você faz hoje, o que nós estamos fazendo aqui, a gente pode considerar que isso é um trabalho artístico. Porque quando outras pessoas virem, assistirem, o que elas vão entender? Elas vão conseguir entender o meu olhar, vão conseguir o seu olhar. Talvez a gente tenha uma parede, um rabisco de um lado e outro do outro, a pessoa tem um avatar participando. Tudo isso é expressão, entendeu? Então, acho que todo mundo, na verdade, tem um pouquinho de arte dentro de si. Todo mundo carrega um pouquinho. Alguns conseguem isso
extravasar, conseguem expor isso, outros não, né? Aí cabe as pessoas, cada um, buscar o melhor caminho para poder mostrar o seu talento. Que vale. Então, isso significa que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Médico, louco, artista, cantor, né? Quem não canta debaixo do chuveiro? Quem nunca fez isso? Ô, Jaque, Oi! sabe aquele coro que a gente faz no meio de tantas revelações? Ai, meu pai! Canta, canta, Verdade! canta, Então, canta. Marcelo, você tem composição? Faz uma palhinha aí a capela? Isso não, eu só escrevi, eu não cantei. O mais legal é que eu só escrevi. A parte canta não é comigo, felizmente. Na verdade, eu falei que eu sou um músico frustrado, eu sempre tive vontade de aprender música, mas nunca, não sei se não foi nem por dedicação, até porque eu nunca tive muita paciência. Eu não tenho coordenação motora para. Eu já tentei tocar piano, tentei tocar violão e nunca consegui aprender nada, porque eu não tenho coordenação para tal. Olha, eu te entendo, porque eu tenho, assim, uma família de músicos. Pai é músico e ele ensina. A minha irmã toca, mas eu não consigo tocar. É mais fácil eu pegar alguma coisa e sair tocando na cabeça dos outros, viu? Eu sou mais ou menos desse estilo também. Eu não consigo jogar videogame. Eu não tenho coordenação motora para jogar videogame. Aquele monte de mão, eu não consigo fazer isso. Marcelo, eu acho que o nosso problema é DNA, viu? Provavelmente. É muito complexo isso. Ô, Madame Jane, o que você está trazendo para a gente hoje? Quem sabe o Marcelo não sabe essa? Qual a fruta que anda de trem? Fruta que anda de trem. Ixi. Ninguém sabe? Nem tenho ideia. Não! Tem certeza? Fruta que anda de trem. É o kiwi! Nossa! Madame Jane, você tá ficando cada vez assim. Kiwi foi bom, hein? Nossa! Oi, gente! Quem quiser acompanhar essas pérolas da Madame Jane, é só ir lá no Instagram dela, viu? @Madame Jane Oficial. Eu garanto que tem outras como essa por aí, viu? Mas aqui, essa foi o concurso. Como diria na minha época, essa foi de lascar. Ô, Marcelo, vamos voltar para o assunto sério aqui, porque a Madame Jane eu vou te contar. Como que você vê o momento cultural que nós estamos vivendo atualmente? Olha, isso é um negócio de ser falado. É o seguinte, existem algumas variantes, eu não sei se em relação à cultura. A cultura hoje, não hoje, mas o Brasil ele passou a ter um cenário controverso, sabe, sobre cultura, sobre arte. Eu costumo, às vezes, comentar e tal, que existem diferenças, existem muitas variações entre o que é a cena cultural e o que é a cena comercial. Então, a gente primeiro precisa ver o que é isso, né? Não, a gente não pode confundir, nem fundir e nem fundir as duas coisas, né? Porque existe uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, por questões de recursos, de legislação, de dinheiro, captação de recursos, isso tudo é parte integrante desse sistema, né? Para que a gente forme. O que eu enxergo hoje?
O Brasil, infelizmente, até mesmo pelo gosto popular, tem uma dificuldade enorme, né, de fomentar a cena cultural, de dar oportunidade a artistas, de construir realmente pautas e trabalhos artísticos verdadeiramente. Hoje não, há um tempo, essa troca já existe, né? O que a gente vai considerar a cultura brasileira hoje? É só o carnaval? É só o funk? É só o sertanejo? É só a peça do grande artista, as grandes encenações teatrais por grandes celebridades, por artistas, ou os pequenos grupos, o artista de circo, ou às vezes o artista de rua, né? Eu tive a oportunidade de passar alguns meses em Paraty, agora mais recentemente, quase todo ano eu vou para lá. E Paraty tem uma cena artística muito, muito forte, né? Uma cena cultural muito forte. Você tem muitos artistas de rua, você tem arte indígena, você tem arte estrangeira, né? O pessoal que faz arte em azulejo, arte com metais e de outras coisas. E a gente percebe o seguinte: quando essas pessoas já tiveram espaço no cenário artístico, no cenário cultural, o que a gente vê ultimamente é que até mesmo aí tem que misturar com a minha área de comunicação, porque até mesmo a imprensa ela não faz questão alguma de fazer esse tipo de divulgação. O pequeno artista, o pequeno grupo de teatro, o artista ali, o artesão que vende na feira, que expõe o trabalho dele na feira livre, essa pessoa não é noticiada. Quando a imprensa busca essa pessoa, é para uma história triste, geralmente. Ou para fazer dramalhão, entendeu? O cara como um pobre coitado, e não é assim. Nem todos eles são pobre coitado, pelo contrário. O trabalho é muito mais valoroso do que um monte que vivem aí na mídia, né? E esse tipo de confusão tem, primeiro, a falta de apoio. Lógico, a gente sabe que existe um déficit muito grande de recurso, de aplicação de verba pública, né, de políticas públicas para o artista, de verdade. Mas também, muito a contragosto dizendo, existe também uma falta de interesse do próprio público. Você quer ver eu te dar um exemplo? Se você tentar fazer ou tentar promover um show de uma orquestra sinfônica, seja ela qual for, em praça pública, como acontece, por exemplo, no Parque Municipal, geralmente, em BH, né? Sempre tem lá o concurso, aberto gratuitamente. O público é mínimo. Se a gente for, é um público mínimo. Sim. Se você fizer em praça pública, gratuitamente, um show de funk, ou um show de qualquer outro artista renomado, né, ou uma celebridade, vamos dizer, que independente de ser talentoso ou não, né? Isso não é questão de preferência minha, não. Mas se você fizer, você pode ter certeza que você vai ter dificuldade de controlar o público. Então, a população brasileira, por si só, ela já tem esse demérito por aquilo que é nosso. A gente costuma falar, né? Aquela complexo de vira-lata, né? A gente acha que nós somos pior que todo mundo. Então, a gente prefere dar valor para o rap americano, como sempre foi, do que o funk feito, às vezes, na comunidade. E eu não gosto de funk, isso é questão pessoal, eu não gosto. Não é o meu gênero musical favorito. Mas, fazendo essa análise, você pode perceber que até o tipo de vestimenta do MC, do funkeiro brasileiro, da comunidade, ele se é inspirado em quê? O rapper americano. Aí ele vai lá para o gueto, para não sei onde. Então, tudo isso é uma construção. Por que nós não podemos ter, né? Por que nós não podemos ter a nossa própria construção? Por que a gente tem que se basear no de fora? Então, esse complexo de vira-lata ele acaba atingindo. E a população absorve isso. Hoje, eu tenho uma visão assim, talvez eu esteja errado, né? Mas a minha visão hoje é que a cena cultural brasileira hoje ela se resume a carnaval, funk e sertanejo, e mais nada. O resto é subproduto. É taxado como subproduto. Nós não temos hoje teatro. O que pode ter como referência teatral? Nós temos grandes atores, grandes atrizes, grandes grupos teatrais, né? Mas dentro do Brasil, qual que é o espaço que eles têm? Não, é mínimo. Qual a última grande peça que fez uma turnê nacional, por exemplo? Brasileira.
totalmente brasileiro, uma produção nacional. Nosso cinema, pois é, nosso cinema que sempre foi referência, grandes autores, grandes atores, né? Nós tivemos, você é testemunha disso, que quando eu estava na secretaria, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar um cineasta de Contagem que produzia um filme com atores de Contagem, todo filmado em Contagem, mas que nunca tinha colocado o filme para rodar dentro da própria cidade. Por quê? Porque as salas de cinema, as pessoas não davam abertura para tal. Através do trabalho que a gente fez para divulgar, e com ele, inclusive, mérito também da equipe lá da fundação, ele conseguiu sala de cinema que abriu espaço para ele poder passar o filme. Então, assim, é esse tipo de Inclusive, coisa. levou os estudantes de artes cênicas para assistir, né, na época. Exatamente, sessão aberta, né, para vocês fazerem comentários e tal, para fazer debates. E foi um trabalho assim. E o filme, né, o Arábia, onde a gente está, o Arábia, já tinha sido premiado em países do mundo. Sim. Porque dentro da própria cidade onde ele foi produzido, né, filmado, com os atores daqui, um diretor, tudo de contato. E ele não conseguia espaço. Então, essa é a diferença. O público, nós temos aí na área da música, você conviveu com vários deles, o Serginho, outros tantos, né? Essa galera toda da música, esse pessoal, qual que era o principal reivindicação? Eles são conhecidos em vários lugares, né? Na região metropolitana, tem outros estados, mas não conseguem lugar para tocar, não conseguem mostrar eles aqui, não são valorizados dentro da própria cidade que moram, que vivem. Então, assim, isso não acontece só aqui em Contagem. Eu estou dando esses exemplos porque está mais próximo e a gente conhece. Mas isso acontece no país inteiro. Se você pegar o artista nordestino, por exemplo, às vezes esse cara tem que sair lá do Nordeste, vir para São Paulo, ficar nos mercados, né, nas feiras livres aí de outros estados para poder mostrar o trabalho, para de repente dar a sorte de aparecer um produtor, de aparecer um empresário que vai ajudar. Os maiores humoristas que nós temos é legal de falar, porque os maiores humoristas e humor, fazer humor é uma arte também. Os maiores humoristas são cearenses. A gente sabe disso. A gente tem diversos aí, saem do Ceará, saem do Nordeste, os grandes, né? As referências que a gente tem. Mas essas pessoas conseguem fazer sucesso lá? Se não vierem para São Paulo, para Rio, eles não têm espaço. Vão ficar eternamente trabalhando no circo, e não que seja demérito. Mas para quem busca espaço, para quem busca a ação desse trabalho, eles são disso, né? Então, esse déficit acontece em áreas. E o Brasil, infelizmente, acaba sendo prejudicado por uma série de questões, né? Talvez até mesmo. Mas eu acho que o público também tem muita culpa nisso. A falta de valorização da arte brasileira e do artista brasileiro. Isso também o público tem culpa. Existe déficit de todo tipo, desde as políticas públicas, que é o principal, de espaços adequados, de incentivo, isso tudo existe e há muito tempo. Mas eu acho que tem a parcela de culpa do público também, que não consegue absorver e valorizar o que a gente tem de bom nesse país. Mas você tocou num assunto, Marcelo, muito interessante. Nós, o Programa Trem Mineiro, nós estamos completando esse ano 5 anos no ar. E a gente criou esse programa, mas o objetivo do programa foi exatamente que a gente percebeu quando a gente trabalhava em grandes emissoras, que o artista que é colocado como pequeno, não que ele seja, mas que é colocado como um artista pequeno, como um artista iniciante, às vezes ele tem 30, 40 anos de carreira, a gente via a dificuldade que era para o artista chegar na grande mídia. Então, a minha irmã, que hoje ela é a minha diretora, e ela é uma pessoa extremamente criativa, ela falou assim, não, isso está errado. Tem mais artistas. E nós ficamos surpresas com a quantidade a mais do que nós imaginávamos que tem de artista e que precisa desse espaço, de ter esse momento de apresentar o trabalho, contar a história dele. E são pessoas que são capacitadas, que amam o que fazem e fazem bem. Com certeza. A questão de ter não vou dizer nenhum apoio, eu acho que o reconhecimento
O reconhecimento tem que vir dos dois lados, tanto do público como daqueles que aumentam cultura, né? Daqueles que produzem, daqueles que apoiam, que fornecem subsídios, sejam eles financeiros ou estruturais. Então, é o apoio que deve acontecer. Aí, a maior dificuldade que a gente enfrentou foi realmente com os próprios artistas, porque todo mundo quer o quê? As grandes mídias. Aí, as pequenas mídias, não posso falar ninguém quer, porque não é verdade. Nós tivemos muito apoio de artistas que falaram, não, que bacana essa ideia de vocês e estamos juntos. Mas a maioria das pessoas querem o quê? Só as grandes visibilidades. Então, é uma reeducação que todos nós precisamos fazer. Na verdade, eu estendo a mão, você estende a mão, um ajuda o outro e a gente cresce junto. E Com todo certeza. mundo tem a oportunidade de mostrar o que tem, de mostrar o trabalho, de falar da sua cultura pessoal, porque cada um de nós temos uma cultura, e ir expandindo. Isso é muito bacana. E você vê, né? Aí vamos falar da sua história. Poxa vida, é jornalista, é artista, é compositor, olha quanta coisa você faz. Agora a gente está fazendo, mais uma. Agora vamos entrar para outras coisas também. Aí! Vamos virar. Diversificando! Pode não, tem que ficar sempre. A vida a gente precisa aproveitar ao máximo e fazer aquilo que der vontade, que a gente gosta, né? A arte me trouxe muitos benefícios. Não digo benefício financeiro, mas me trouxe benefícios pessoais, de poder compreender um pouco mais as coisas, de aguçar um pouco mais a sensibilidade da gente, de trazer tranquilidade, porque, querendo ou não, é uma coisa que relaxa, que você esquece completamente, você se desliga realmente dos problemas. Então, tudo isso poder traz um pouco esses benefícios para a vida, né? E aí, agora, estou aprendendo a fazer drinks agora. Fazer o quê? Agora, drinks. Drinks. Drinks de bebida? Drinks, Agora eu estou aprendendo. Agora eu vou fazer drinks agora. Drinks exóticos, alguma coisa desse jeito. Aqueles drinks que você estava postando nas suas redes sociais, foi você que fez? Muito difícil. Eu estou aprendendo aí. Coisa simples agora. Só para beber mesmo e tomar algum goró, família, entre amigos e tal. A gente vai aprendendo. Bacana! Tá vendo? Quando você ficar velha, você vai entender. Quando você tiver... Não vou nem falar nada sobre isso. Ele começa a procurar coisa para fazer, começa a procurar. E como é a sua arte de uma maneira em geral? Como que você vê a sua arte? Avaliar o que eu faço eu não sei como que eu posso te explicar isso. Eu vejo que, assim, eu sou um camarada que estou experimentando isso ainda. Estou experimentando o que é fazer arte, né? Por exemplo, até a minha rede social eu coloquei isso, a rede social onde eu coloco os quadros, né? Eu uso esse tipo de terminologia. Eu, apesar de já ter dito trabalho e tal, eu não sou um artista por formação, um artista de ocasião, né? Então, o meu trabalho que hoje é uma satisfação de poder ter várias pessoas que adquiriram isso, de eu poder presenciar algum também. É um trabalho que é um trabalho experimentado. Eu uso técnicas que eu vejo, por exemplo, pela internet. Eu vou lá no YouTube, pego tutoriais, eu gostei disso que eu estava fazendo e faço, né? Alguns trabalhos eu faço com projeto, outros trabalhos eu faço com colagem, né? Então, eu uso algumas coisas que eu vou aprendendo, né? Através de acompanhar outros artistas por aí afora. Eu acabo tentando. E, graças a Deus, a maioria dos resultados tem sido bons, né? Eu estou conseguindo realmente ver aquilo, aprender e reproduzir, ou não fazer mais,
reproduzir, de utilizar a mesma técnica com um trabalho de qualidade. Ou seja, então, eu acho você não se acomodou, né? Você foi aprender coisas novas dentro da arte. Isso, eu continuo brincando ser artista, mas eu acho que hoje eu sou um artista experimental. Eu estou ainda sendo experimentado nesse mundo. E ao mesmo tempo sendo experimentado, porque tem gente que gosta, tem gente gostando, tem gente comprando, né? Então, acho que os movimentos são sucedidos. Ai, que bacana! Quais são as suas redes sociais? Pois é, eu tenho as minhas redes, eu uso uma rede para os meus trabalhos, para quem quiser ver lá um pouquinho da fiz, né, dos quadros, que eu tenho o Instagram lá, que é como é que chama? É @arte_experimental. É a arte, aquele tracinho de baixo, né, o underline, experimental. Tá vendo aí? A rede social também é experimental. Essa rede eu tenho só para publicar os quadros, as coisas que eu tenho feito, os que já foram vendidos desde o início, tá, gente? Aí é bom que quem for lá ver, vai ver os primeiros, que tem alguns lá que são bem assim, na minha opinião, não é que são toscos, mas eles são bem amadores, são coisas bem, vamos dizer, rudes, bem rudimentares mesmo, né? E você vai ver alguns com traços muito mais finos, mais delicados e tal, que é diferente. A diferença do início para agora, né? Evolução, né? Exato. E tem a minha rede social, meu Instagram também, que é o J Marcelo Grilo, que J Marcelo Grilo com 2 L's, como está aí descrito, né? Grilo meu é curioso, não é meu nome, tá? É um apelido que eu tenho de infância e que eu uso como nome profissional. Eu me formei na faculdade em homenagem aos meus amigos de infância, que me deram esse apelido porque eu sempre fui muito magrinho, muito pequenininho no meio de todos eles. Então, eles sempre me chamavam de Grilo, me chamaram de Grilo até hoje. Dificilmente as pessoas me chamam pelo meu nome. Eu acabei usando o Grilo para de sempre lembrar deles e que eles possam sempre estar junto comigo nos meus trabalhos. Que legal! É gratidão isso, por eles eu tenho que sempre ter esse respeito, gratidão por todos eles. São pessoas que, durante a minha vida inteira, sempre fizeram e fazem parte até hoje. Então, eu sempre vou estar junto deles aí, mesmo por mais que a gente, às vezes, fique distante 5, 10 anos, sem se ver, até sem se falar, mas eles estão sempre junto comigo, por causa do Grilo aqui. Muito bacana. Marcelo, gratidão por ter aceito o nosso convite, contar um pouquinho da sua história. Muito gostosa a nossa prosa, só que assim, eu falo pouco, você também fala pouco. Que nem eu. Se deixar. Aí nós vamos rendendo. E vai achar a história, eu tenho certeza que vai. Mas foi uma honra, viu, recebê-lo aqui. Foi muito gostoso esse papo. Que é isso. Eu só agradeço de coração. Eu sei que quando você falou, eu ainda estava lá no Rio, né? É verdade. Falou que ia começar a fazer essa série de entrevistas, né? E eu fiquei muito feliz quando você falou, vou pedir o pessoal para entrar em contato com você. E mesmo hoje eu estou aqui em Contagem, né? Estou aqui ainda. Eu voltei por causa de questões de saúde da minha família, mas estou aqui. Mas estou muito feliz. Obrigado mesmo para você, pela confiança, pelo carinho e para todo mundo aí, sua galera, seu público, os amigos, todos que fazem parte, para a turma lá que se formou. Parabéns para todos vocês, né? Lógico, agradecer também durante o tempo que a gente teve lá e dizer que a gente só pode desejar sucesso. Toda empreitada vale a pena e o meu desejo do fundo do coração, como morador dessa cidade há quase 45 anos, eu tenho que torcer para que as pessoas que buscam o caminho, que buscam construir as coisas boas para nós aqui, para nós contagenses, é que essas pessoas alcancem o maior sucesso do mundo. Então, esse é meu desejo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo aí, pela oportunidade de contar um pouquinho aqui do que a gente já passou e a gente faz. Tá bom? Grande beijo para vocês aí. Madame Jane, aquele abraço. Essas piadas espetaculares, depois eu vou lá ver, né? Muito obrigada. Abraço. Carinho para vocês, coraçãozinho para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Sucesso para nós sempre. Gente, que prosa boa essa, que delícia.
Gratidão pela sua companhia. Chegamos ao final de mais um programa. Mas não esquenta não, que semana que vem nós estaremos de volta. E se você quiser participar do programa Trem Mineiro, assim como o Marcelo, entre em contato com a nossa produção. O DDD é 31 97519 0147. Vai ser uma honra contar a sua história também. Nos acompanhe nas redes sociais, @Trem Mineiro TV, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, também tudo aí quanto é rede que é possível a gente estar. E fique por dentro do que rola por aqui. Um cheiro e um queijo. Tchau, gente!